Bem-vindos ao Arrivo Pod. Hoje de volta, nossa ilustre presença confirmada toda semana, Gabriele Rocha. Uma salva de palmas. E... Bem-vindos, queridos. Como é que estavam as tuas férias em Maldivas? Maldivas? Malvidas, não sei como chama. O pobre não sabia como chama. Malvidas. Férias na Malvidas. Pô, podia registrar essa, né? Sim, foi, né? Foi uma semaninha que eu tirei de férias aí. Muito bom. Tu gostou do nosso último podcast com o nosso Gostei. ilustre convidado Giovanni, técnico de som, caixa de som? Tu gostou? Eu adorei, achei bem É bacana, muito assim. fácil pra ele, parece, né? Pra gente é tão difícil, né? Ele tava tão, ele mesmo, assim, Muito relaxado, né? muito relaxado. Acho que é porque, não sei, faço Também ideia. não sei. Tava pensando que a gente falou das últimas vezes sobre o perrengue de viagem, tu me tava me contando daquela viagem que tu fez pra... que eu não lembro mais aonde. Qual? Ah, não, a gente tava falando da nossa viagem que a gente fez em Amsterdã. Vamos falar hoje de perrengue de viagem? Vamos, vamos. Tá, eu começo? Pode falar sobre como foi tua experiência para Amsterdã? Que eu acho que foi teu segundo destino. Não, teu primeiro destino internacional depois que tu mudou definitivamente. Assim, foi. Eu mudei em agosto, né? Uhum, Em setembro a gente tava lá. sim. Foi bem gostoso, foi bem surpreendente, porque não choveu, Não foram dias choveu. lindos. Era final de verão. E aí a gente resolveu explorar, né? O que a Não, cidade primeiro proporciona. Amsterdã pra mim, assim, vou interromper tua viagem, claro que eu fingi que tava lá, mas tava lá. Mas primeiro pra Amsterdã foi uma surpresa de ser uma cidade tão, primeiro, bonita. Muito bonita. Muito bonita e não é aquela loucura que eu achei que fosse de discoteca, gente drogada em todo lugar, aquela coisa de fumar maconha em todo quanto é lugar. Tem Não, é muito inúmeras organizado. regras, Aham. policiamento muito alto em relação a isso. Então a gente sempre ouve falar, principalmente acho que aqui também na Itália, na questão de Amsterdã, que as pessoas vão como se fosse Las Vegas da Europa. Que eu acho que não é verdade, que eu acho que Las Vegas da Europa é Ibiza. É. Eu acho que assim, uma coisa de Mas loucurinha. Amsterdã dá essa impressão para Aham. quem não. Bom, foi a nossa impressão, né? Não sei como as outras pessoas absorveram Sim. essa experiência. Aham. A gente foi com o intuito de curtir, de conhecer. A gente. Nômades digitais, levamos Sim, os total. computadores. Eu trabalhava para o Brasil ainda, né? Fazia o meu remoto ali. Uhum. Inclusive, fiz uma proposta no trem. Conosco, a gente estava no trem, a internet caía, tu lembra? Nossa, que Nossa, foi o caos. caos. Uhum. Mas quando eu cheguei em Amsterdã, quando as pessoas que são próximas de mim sabiam que eu estava lá, elas falaram: Nossa, mas você vai fumar maconha? Nossa, mas você vai. E eu falei: Por que não? É legalizado, né? Tem assistência médica. Né? Eu sou de Floripa. Por que não? Por que não? E aí a gente entrou num bar muito tradicional de Amsterdã que ele vende maconha. Só que eu era uma adolescente um pouco maconheira, um pouquinho. Fumei maconha algumas vezes, né? Em Florianópolis, que me parece. Eu pensei que era Parece que é legalizado. legalizado lá. Parece, ouvi dizer que é Ouvi legalizado. dizer que era. E aí eu realmente falei, vou viver essa experiência, né? Aham. Não era mais a minha vibe, mas eu falei, pô, eu tô aqui no lugar. E chegando no lugar, gente, tinha um cardápio com vários nomes e Verdade. várias coisas. Eu falei, gente, quem inventou esse cardápio não é maconheiro. Não, o que. Primeiro, É. É. porque cada maconha ela tinha um nome, cada erva, né? Vamos falar assim. Uhum. Não sei se a gente pode falar maconha no YouTube, no Spotify, pode, né? Cada Vamos falar erva, Maria Joana, né? marihuana, cada erva ela tinha um nome e o nome ele era focado em O um, efeito, né? tipo te deixava mais relaxado, te deixava mais agitado e tal. Sono, o efeito de potência, né? Quanto para quem tá acostumado, para quem não tá acostumado, E aí a os gente preços, a origem, são todas certificados. Todos os coffee shops de Amsterdã são com esses que têm esses cardápios, são todos eles têm essa certificação, onde eles podem. um selo, E né, tu só que pode fumar lá dentro ou no perímetro de alguns bairros do centro, algumas ou ruas. acho que na tua casa, né? Acredito que sim, Eu não me não sei. informei muito bem Mas sobre no isso. centro não pode fumar em lugares que não sejam pré-determinados e tem uma vigilância muito,
muito pesado. Eu lembro do policiamento de Amsterdã, fiquei realmente Sim, assustado. e realmente eles são bem rigorosos. Isso sim. Bom, chegamos lá, né? Compramos o negócio, a erva que a gente achou que era boa. Fumamos na rua que a gente. Guria, mas qual que era o critério? Ah, eu lembro que a gente falou assim, é pra iniciante, lembra? Moço, é pra quem tá começando, ou Uma quem... coisa fraca que não derrube a gente. Sim. Eu mesma Pra apaguei. mim, eu não lembro de verdade nada. Não, tô brincando. Não. Eu não lembro do efeito ter sido algo que tenha me causado mal-estar ou tenha me causado Uma desconforto, ressaca, nada. ressaca. Não, eu só fiquei extremamente relaxado por um período, mas ao longo do tempo eu te vi assim, pior e pior e pior e quase alucinando. É que eu fumei muito mais que tu, né? E eu sou menor É que mais tu. experiente. Eu não era tão experiente. Vamos levar em consideração para não ficar vergonhoso. E o que aconteceu? Essa maconha que a gente comprou, ela era uma maconha extremamente relaxante. Então, da cintura para baixo, Era como se tivesse eu não feito senti mais nada. Eu Sim. era paraplégica praticamente. E aí Meu tu começou Deus, a né? falar comigo e eu falei, cara, vamos embora. Porque tinha os horários do ônibus também. E aí eu comecei a pirar nisso do horário do ônibus, porque eu queria ir embora, porque eu já tava muito relaxada. Eu acho que tu não achou. Eu acho que tu achou que tu não iria conseguir caminhar até 200 metros, que era o ponto de ônibus. O mais louco é que eu queria ir numa rua em Amsterdã, que era uma rua de várias boates gays. E eu falei, guria, vamos. Eu tinha comprado uma camisetinha na Shein. Nossa, vamos. Todo trabalhado na transparência e não sei o quê. Vamos. Todo trabalhado na transparência com brilho, eu Com brilhos, lembro. era super galaxial, assim, uma coisa céu estrelado. Era tão bonita Era aquela bonito, camisa. né? Joguei fora, não sei Por porquê, poderia quê, ter gente? tirado. E aí a gente foi nesse bar onde tinha as drag queens fazendo a apresentação e tinha uma drag brasileira, Não, tu mas lembra? isso foi no dia seguinte, né? Não! Não, eu não tava. Não! Ai, meu Deus, gente. Foi, tu tava Não... comigo! Sim, mas tipo, foram 2 dias que a gente saiu junto. Um dia eu não saí. Nesse dia da erva, não foi, a gente ficou nesse bar e foi embora. Depois, porque eu enchi tanto o teu A saco. gente foi no bar da drag. No dia seguinte. Ah, no dia seguinte, sim. Nossa, tá vendo que a Eva não fez efeito nisso? Eu achei Agora ótimo foi que tá feito. gravado isso. Não, mas eu lembrei, sabe por que que eu lembrei? Porque eu tava usando nas fotos. Eu me preocupo com os looks, Com o né? look, Então, o look o do look dia que eu me recordo. hétero, que é o dia da chegada, que era o look que a gente foi no coffee shop e tal. Aham. Eu lembro, inclusive, também porque no dia seguinte tu tinha um dia útil de trabalho e só iria sair à noite. Era um feriado de 7 de setembro no Isso. Brasil, e aí a gente aproveitou. Isso, e aí eu lembro que a gente alugou um hotel que era na faixa, num perímetro 10 minutos do centro, né? Que Era muito muito bom. bom hotel, Muito muito bom. bom. Muito Deixamos bom. a maconha lá Do pra quem fazia lado, clean. nossa, Ó. verdade. Do lado, o trauma, né? Do lado do hotel tinha um Muito bom. supermercado muito bom, que eu trouxe até sacola pra casa do supermercado, que eu não lembro o nome do supermercado. Não era Imps, não era, não sei. Enfim, Muito bom. E aí a gente, enfim, tava nesse hotel que tinha o transporte público, era Tranvia, né? E era 10 minutos do centro, era muito fácil de andar. E era muito perto do aeroporto também. Porque a gente tinha um horário ruim. Lógico, horrível, que aquela era passagem passagem aérea. Ryanair aqui na Europa, tu paga 15 euros, mas tu vai para o aeroporto às 6 da manhã. Então tu gasta com táxi. Mas nesse caso do Amsterdã, muito fácil de rodar em Amsterdã. Foi muito bom a Transporte locomoção. público fantástico. Segurança. Segurança! E eu sabe o que eu tava pensando também? Muito policiado e aquela zona que eu fui com a Laís, que é o Head Street que a gente foi. Que a gente. Vamos terminar o rolê da Maria Joana. Aí a gente pegou, fomos nesse coffee shop e sentamos pra fazer o aperitivo nessa rua. Nesse bar, assim, era um Não era bar. na mesma rua que tinha a drag. Eu não. Eu acho que era a mesma rua que tinha a drag. Eu não sei. Eu acho que era. Gente, a gente fez até um TikTok na época da gente dublando alguma coisa. É muito bom aquele vídeo. Ah, sim, eu não lembro o que que era. Se a gente achar, a gente coloca aqui, ó. Nossa, mas era um vídeo, era uma coisa que tinha viralizado na época, enfim. No dia seguinte, a gente voltou pro hotel nesse dia da Maria Joana.
Porque tu ficou muito nervosa e tava com medo E morta. de não poder Mas, não gente, um conseguir soninho caminhar. bom, tá? Não consegui, sim, né? Foi Tava um pensando. Tu soninho fez tão bom. um verde de homenagem da Maria Joana hoje? Eu vim, e vim também com verde de camisa de força, Eu vim gente. Eu não sei Nirvana, como. mas não é homenagem à cocaína, não, porque eu não gosto. Ai, meu Deus. Mas foi muito legal. E foi muito legal saber também que tem a organização disso, sabe? Assim, que Que poderia não é ter um em outros oba-oba. países, né? Que não é um oba-oba, É, acho que a que. impressão que a gente tinha era um oba-oba. Tanto é que pra gente entrar, eles não pediram passaporte, carteira de identidade, nada. Ah, eu notei que a segurança deles era com relação à bagagem. De levar e trazer Aham. coisas, sabe? Ou a Aquele, quantidade que tu compra, né? é aquele turista engraçadinho E que vai. eu fiquei pensando, a gente óbvio não trouxe para casa porque a gente ficou com medo do aeroporto, Porque porque não na Itália pode. não é autorizado, mas É uma porcentagem baixa, né? mas é Desculpa para te interromper. tratamento, né? Não, não, você compra. Sim, você compra na tabaqueria, eu É. comprei já, mas não faz nada, não tem, não é a mesma coisa. Não é. Porque eu acho que o De lance da Amsterdã. Maria Joana lá é que a Maria Joana era da flor do pé da. Lembra que a flor é mais Aham. potente, eu não conheço, assim, não. Uhum. E eu lembro que a gente comprou a flor, que era um pedaço da flor, assim. Meu, eu lembro que era caro também. Era caro, era Foi bem uns 8 caro. euros, assim, uma coisa. Mas era uma coisa cara, assim. E, E a gente ai, não usou gente. nada. Enfim, foi uma furada. Não foi uma furada. Foi uma experiência, foi uma furada. Eu não faria de novo. Eu acho que eu, Não, também não. sabe, Nossa, mó não, rolê errado. não. Não Agora, façam. não façam. Façam. Uma vez só. Depois para não fazer mais. Não, não façam. É, Façam. o brownie deve ser muito legal, porque é um negócio que come, Sim, mas tinha né? os pirulitos, mas eu acho que deve ser também muito Pirulito não. É baixo. aquilo muito comercial, assim, é muito apelativo isso. Sim, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que eles fizeram tanto esse turismo da legalização da maconha, de lá, que acabou virando esses outros megas produtos, assim, sabe? Chiclete, brownie, chupa-chups, cupcake, a batata com molho à base da Maria Joana, que não sei o que, é tudo muito, né, assim. É muito, é Mas também é muito. muito só no centro também, porque depois parece que É, depois uma some. coisa muito legal que eu achei de lá foi o transporte público, que eu fiquei Maravilhoso. impressionado que tu para o ônibus nivela na calçada e assim tu não tem um palmo de distância entre o E o van, ar-condicionado do ar-condicionado no ônibus, assim, a talo limpeza. e Porque quando a gente chegou, a gente foi do aeroporto para o hotel. sim, Chegando do aeroporto para o hotel, a gente tentou passar com o cartão e não o foi, contato, e né? não estava funcionando. E aí o motorista falou pra gente, é cortesia nossa. Onde vocês vão, né? A gente falou, tal lugar. Daí ele falou, vai, que é cortesia. Tinha pouquíssimas Só pessoas. praticamente a gente no Foi bem ônibus. legal, Foi assim, é uma muito. experiência muito diferente do que eu imaginei que seria Amsterdã. Eu achei que Amsterdã seria uma coisa assim, tipo, despedida de solteiro, Não, vale sabe? muito a pena ir. Nossa, A foi gente foi no Museu do maravilhoso. Van Gogh, que foi muito Muito, legal. muito, Nossa, mas muito, muito grande. muito grande, muito Ou eu narcisista, tava Van vendo, Gogh. sim, muito nessas, ó, andares e Tem andares uma de galeria selfie, né? dele, Porra, que o chato. andar Não tinha inteiro, amiguinho, né, pra fazer. Era a flor morta, era ele na cama, a cadeira, eu no a espelho, eu com floresta. não sei o que, eu com pão bolorado, a floresta. Meu irmão, gente, era muito. Agora a fazenda, que eu fiquei aqui A na fazenda que eu fazenda. fiquei Aí anos. pintou Aí todo anos mundo. a fazenda ali, a fazenda, fazenda. Não, mas é bonito, Gente, eu gostei não dessa é óbvio que é experiência, bonito. mas Ele tinha uma realmente técnica incrível. eu não estava preparada para ser tanto. Tu não tinha fumado o suficiente. Não, mas o que eu achei legal é essa coisa, é muito cultural. É que nem o feed de influência brasileira, assim, é uma bunda, porém um post de Clarice Lispector. Então, assim, é um misto É, tem um de. equilíbrio, assim, Tem um misto do de que tu coisa. podes curtir. O E que que... tem a. Oh, desculpa, Eu ia gente. perguntar o que que tu... Acho que é a mesma coisa que Tem a gente vai a falar. Red Street. District, né? O Distrito Vermelho, ali onde tem as meninas que trabalham no job. E eu achei incrível. Primeiro, porque não consumo. Segundo, que eu fui. Ela também não consome. Segundo, que a gente foi só ajudar mesmo. E aí a gente Movimental. entrou numa cabine, que era uma cabine octagonal, assim, que tinham várias janelas. E aí tu entrava na cabine, era muito pequena. Primeiro que eu fui um dia com a minha amiga. E aí no dia seguinte eu falei pra minha irmã, que eu falei, tu precisa ir porque é uma experiência de 2 euros assim, inesquecível. A gente pegou tu vai entrar nessa cabine,
cabe realmente uma pessoa, eu no caso. Entramos nós dois Entramos- sem tocar em Opa, eu Entramos sem sempre tocar agrido. absolutamente em nada, cotovelos a ar, mãos para dentro. Entramos, colocamos a moedinha e o vidro abre. Quando o vidro abre, todas as janelas que estão viradas dentro de um centro, que é Um palco, um né? palco redondo, acolchoado, com um polidense, e aí tem a menina dançando, enfim, trabalhando Fazendo muito uma striptease. no artístico. É, bem artístico. Bem artístico. E A gente ficou 2 minutos, a na gente verdade, a ficou gente não viu. rimos muito. Porque Quando ela virou pra gente e falou, não, a gente não precisa, obrigado. a gente gritou um com o outro, falou assim, vamos sair daqui. A gente saiu, durou 2 Um minutos. dia Assim. antes, eu fui com a Laís e a gente fez um tour em quase todos os sex shops daquele distrito. E aí ela falou, queres dizer uma coisa? Tens 2 euros em moeda? Daí eu falei, tem. Ah, porque ela mora lá, né? A Laís mora lá, muito fantástica. Fez assim... Nossa, é muito bom encontrar clientes da Arrivo. Clientes da Arrivo fora, assim, que é muito legal, porque ela ficou um período com a gente, quando na época jurássica que a Arrivo fazia consultoria de reconhecimento administrativo, e depois de um ano ela tinha sido mudada, enfim, fomos até lá e visitamos ela. E foi muito legal ver que a visão dela como cidade, né? Porque tudo que ela me fez conhecer era muito da Laís, assim, era uma outra, que é o restaurante tailandês, que ela adora comida asiática. Foi difícil, agora Foi que falou difícil comer. restaurante, foi difícil comer lá. Foi difícil comer porque a gente errou, eu acho. A gente não foi muito de pesquisar, lembra disso, né? A gente foi no Mercadão, Market, não lembro como era o nome lá, que a gente comeu as comidas tradicionais, tomamos a cerveja. Horrível a minha. A minha era Horrível, maravilhosa, a minha horrível cerveja minha. de Tem cereja. a almôndega tradicional deles que a gente Comemos, comeu. muito bom. Muito legal, mas a gente não ficou muito obcecado em fazer roteirões, assim, Ah, sabe? não, a gente foi bem, A gente deixa a foi vida só, me o que levar. que a gente quer ver? O Museu do Van Gogh era alguma coisa que a gente queria ver. A gente queria ver a Isola. O Pink Beach, a praia Que era na Isola o lá. bar da Isola, que era o bar que tinha um monte de brasileiro que trabalhava. Inclusive é uma dica para quem vai para Amsterdã e quer fazer uma coisa super instagramável, porque eles têm, primeiro, um parque do lado do Pink Beach, eles têm um parque tipo de roller, sabe? Ah, lembro. Aham. Pra andar de roller e patins e tal, que é tudo caracterizado rosa, muito instagramável. E também, como é a nossa área, a área do álcool, fomos para a área do bar, que é essa praia toda rosa, com areia do Com areia da, rosa, areia da praia rosa, água, as cadeirinhas rosas, os drinks todos em biquínis, em copo, taças, tudo de vidro personalizado. rosa. Foi muito Foi legal. muito legal. Agora Eu lembro que tô pagar. revivendo. Nossa, foi chato prenotar, hein? Tu lembra que foi chato prenotar? Prenotar, reservar. Pra gente reservar lá. Primeiro que a gente não reservou com antecedência. E a gente chegou de manhã, tu A lembra? gente tinha que comprar um bilhete. Era 18 euros com a bebida. A gente comprou um bilhete fora, enquanto a gente esperava. A gente alugou uma motinho. Uma motinha, uma Ficou lambretinha. rodando ali, vimos uma galera dar de patins e tal. Mas a Um dica pombo roubou minha torta o pombo alemã. Tu rodou deixou o eu pombo. deixei. Deixei, fazer o quê? A gente foi comprar uma torta, eu acho que era torta alemã. Não, a gente falou, vamos gastar nesse bar e vamos comer alguma coisa Comer no antes, mercado, né? pra gente não chegar lá morrendo de fome, porque se a gente, né, Isso, eu me a conheço. gente Se não eu chego sabia. com fome, eu acho que eu tô rico. Aí Eu compro não, não, hambúrguer. tu nem acha, tu nem pensa, Nem né? penso no cartão. E a gente viu que era tudo muito caro lá pra consumir. Então a gente falou, vamos consumir só o A gente tava álcool. pagando 18 euros. Tinha um tempo que a gente tinha que ficar. É, tem Eu acho um que era tempo. 45 minutos, É bem rigoroso. uma hora e meia. Mas a equipe é muito legal. Tinha um controle, mas eu acho que o controle era feito pelos brasileiros e quando eles viam que eram brasileiros, eles davam uma amolecida. Ah, eu adoro brasileiro, gente, é muito gostoso. Nossa, foi muito legal também encontrar eles. Só que eles Sim. só descobriram que a gente era brasileiro no A gente final, tava né? camuflado, né? Vamos camuflado de turista pobre. E... Camuflado Enfim, não era real. essa ilha é muito legal. É um lugar muito bacana. Acho que vale É muito fora a do pena. centro histórico. Tem o balanço em cima do prédio, lembra? Que Você pode ir vai no de balanço. balsa. É gratuito a balsa, lembra? Não, tu paga o ticket do metrô.
Tu pagou o ticket do Sim, metrô. faz a baldeação, digamos assim. Do metrô e vai, né? É. Foi muito legal essa viagem, foi muito mas legal. esse foi o maior perrengue dessa viagem pra mim, Por que tu acha isso? da maconhinha. Tu acha que por causa da maconha, do fato da... Sim, não foi um perrengue, assim, mas foi uma coisa engraçada. Já tive perrengues piores. Não, mas a sensação de tu ficar com, por exemplo, tua Caramba, saúde, né? Tu fala, nossa, eu não tô sentindo minhas pernas. não senti Se acontece algum piriri, a testa sanitária não bate lá, né? Bate, Bate, mas é um mas perrengue. vai ser um outro perrengue, perrengue. né? É. Aham. Ainda mais eu que tinha recém vindo pra cá um mês, assim, ia ser uma coisa bem complicada. A gente fez o seguro. Ah, é verdade, gente fez tanto é que seguro. a gente gritava, né? A gente fez O nome da seguro. seguradora. Sul-América, a gente fez seguro. Fizemos seguro na Sul-América. É muito bom, inclusive. Não usamos, graças a Deus. Não, Mas nunca. eu, particularmente, não tive perrengue em Amsterdã, porque eu não tive essa sensação física de mal-estar, etc. Mas eu fiquei pensando depois, quando eu e a Daniela fomos para Dinamarca, que a gente alugou o Airbnb, que quando a gente descobriu, fomos a Copenhagen. Temos dinheiro para ir para Copenhagen, eu e a Daniela? Não tínhamos dinheiro. Mas a Visa proporcionou pra gente o quê? Os bilhetes. Aí a gente pegou e viu um Airbnb, e esse Airbnb tinha no site uma foto de um chalé, e aí tinha a cozinha do chalé, tinham os beliches, tinham quartos tipo hostel, tinham quartos individuais, duplos, tinham quartos com 4, 8, 18 pessoas, e tinha toda a fotinha desse chalé muito bonitinho, numa rua sem saída, Ai, que lindo. num bairro hipster de jovens e tal, etc. E eu pensei, bom, Copenhagen, né? Se eu não tive problema em Barcelona, ou Nápoles, ou na Grécia, sei lá, não tive problemas nessas cidades que são meio assim. Se eu vou ter problema em Copenhagen, porque em teoria a Dinamarca é sim ali a Europa do primeiro mundo, Se não me na engano, minha opinião. é o primeiro lugar do mundo, primeiro melhor do lugar do mundo para se morar. Foi eleito Copenhague. É. Não nesse chalé, me Não parece. sei quem fez isso aí, mas eu li que tinha a taxa de felicidade das pessoas. Qualidade de vida, isso. Não, felicidade, felicidade, Que chique. que não é só qualidade de vida, felicidade. Não era na Dinamarca, mas era um dos 3 países com a melhor felicidade, que as pessoas se consideram felizes, a nota. Sabe assim, tipo, de 0 a 10, quanto te considera Eu feliz? fiquei muito De 0 a interessada. 10, quanto hoje? No dia Não. de hoje. Gente, 10 horas da noite, 28 graus. No dia de hoje, de 0 a 28 10. graus. Quanto? Não, mas o ar-condicionado tá batendo 18 que eu estou vendo aqui. Mas a eu vou ter que estrutura sair do daqui nosso uma hora, estúdio. né? De 0 a 10, quanto te sente feliz? Hoje, Aham. é pra falar bem a É verdade. bem real, acho. Acho que um 6. Não sei. 6 é a média aqui na Itália. Uhum. Bora continuar. É que tem 4 pontos externos, né? Os 6 são meus. Muito bom. Mas, enfim, vimos todo esse número no Booking. Foi uma viagem que a gente fez assim. Viram todos o quê? Voltando ao Airbnb, lá, o chalé da Dinamarca. Aham, mas viram? Vi todas as fotos. Ah, O que eu falei? eu não sei. Tem de todo o urubu do Booking. Urubu no Eu Booking. sei. Não, vimos tudo no Booking. A gente organizou essa viagem 2 dias antes de partir. Aí eu lembro. Foi, assim, maravilhoso. Coisa que um capricorniano adora. Mas foi muito legal. Aliás, assim, viajar com Daniela, viajar contigo, com a Karen. Ai, nossa. Eu não posso continuar, porque se eu não vou esquecer certeza de alguém. E a pessoa vai ficar muito Com o brava. Fernando. Aham. São companhias, Ou assim, com os nossos pais também. muito legais. Aham. Com as meninas também. Elas Comem, dormem, são tranquilas. não reclamam de nada, caminham. Caminham. Passam calor. Jesus Cristo. Paralelamente a essa tua viagem da Dinamarca, eu tava em Nice. Que era um... Não. Eu tava lembrando de quando tu falou das meninas, eu tava lembrando da tua viagem de início. Eu quero continuar falando da Dinamarca. Do povo feliz da Dinamarca. Primeiro parei numa loja de souvenir, um imã, uma calamita turística, 18 euros. Eu falei, gente, Lugar de rico, né? feita por princesa dinamarquesa, porque é muito caro. Mas é um lugar muito especializado em decorações de Natal, a Dinamarca. E mercadinhos de Natal. Nossa, deve ser lindo, né? Muito bonito. O Copenhagen tem esse parque, que é todo temático, parque de diversões antigo, assim.
No inverno fica extremamente decorado, tem toda a feira lá dentro. Neve e tudo mais. Muito frio. O kit. E aí a gente viu 2 dias antes no Booking, esse chalé que era tipo um hostel e tinha opções de quartos duplos, separado, banheiro coletivo, porém quartos separados. Aí eu falei pra Daniela, Que é um banheirinho banheirinho coletivo? separado? A gente compra um Rodox e vai, se tiver insetos, vamos, porque era verão, era Não, mas agosto. espera, o banheiro era O coletivo, banheiro era coletivo. O quarto não, o quarto era privado. claustrofóbico mesmo. Enfim, chegamos no check-in, ninguém no chalé aberto, tinha um código, eu digitei o Ai, código. adoro. Entrei nesse chalé, era tudo verdade o chalé. O chalé tinha cozinha, tinha uma área, um jardim interno, tinham 2 pessoas com a saúde questionável sentadas no sofá, que eu não sabia se elas tinham ido para Amsterdã antes. Eu vi que era um lugar de Ou estudante. se elas eram de verdade. Porque eu encontro, de verdade, assim, ó, o Copenhague eu achei tudo muito caro. Os hotéis eu achei muito caro. Eu não sei, para, besta. Eu não sei se é porque a gente fez muito em cima da hora, será? Que a gente só fez Eu acho que no não. verão Tá da tudo Europa, ninguém tranquilo. viaja. E aí a gente encontrou esse. Entrei, era de verdade, era um chalé, tinha uma chinesa atendendo. Fizemos toda o check-in ali e tal. Não chegava ninguém. Eu vi que tinha um caderno em cima da mesa com os nomes. E eu fiquei procurando o meu nome. E eu achei o meu nome. Eu falei, ok, estou no lugar certo. Tenho a reserva, não vou precisar dormir na rua. E a senhora que tava lá É atendendo? a chinesa? É. Ela falou, já venho. E saiu. Ah, tá. Aí eu fiquei esperando, a Daniela ficou lá fora, eu chamei a Daniela um momento, e veio um chinês e falou, vocês são quarto duplo, vem comigo. Guria, quando ele falou vem comigo, a gente saiu desse chalé, que era lindo, perto do que a gente foi. A gente foi, tu sabe assim, um condomínio popular no Brasil, não os populares aqui, mas Não, os não populares. sei. Um Claro que eu condomínio sei. popular, assim, Sei. Coab, assim, uma moradia popular do Brasil, dentro de Copenhague, escondida, atrás de um prédio, tinha esse prédio cheio de Atrás desse chalé. Atrás do chalé tinha esse prédio muito feio. Os quartos que eles alugaram eram no subsolo do prédio. Era como se fosse depósito, um corredor, com uma janelinha. Sabe os depósitos aqui da Itália que tem assim no subsolo? A janelinha mísera assim, com adesivo na frente para ninguém ver o que a gente tinha. Te juro. A Daniela me olhou, a Cena Daniela de falou: crime, tá? tu dorme, eu acordo, tu acorda, eu durmo e a gente vai revezar. Eu falei, e se a gente dormir na praça? Porque, sinceramente, é mais seguro a gente dormir na praça. Eu fiquei, juro. Certamente. O corredor, ele era minúsculo. E aí eu falei, vamos achar o nosso banheiro? Vamos achar. O banheiro, eu fiz um vídeo e te mandei, inclusive. No Zoom não dá nem pra ver, porque é horrível. Os cantos do banheiro, assim, ó. Eu acho que nunca viram um cloro, uma cândida, uma que boa, uma água sanitária na vida. Eu, com a Havaiana tamanco, né? Pra caso alagasse o box, eu ficasse com 5 centímetros de Havaiana tamanco. Eu falei, gente, quando eu vou tomar banho? Fui tomar banho, a Daniela, que morreu, a Daniela falou, eu não vou tomar banho, eu não vou tomar banho. Eu falei, tá, tu vai tomar banho. Era calor, tu vai ter que tomar banho. É difícil, né? Eram Porque 3 o verão dias, né? ainda vai lá em cima Eram e descida. 3 dias, né, não tem guria? como. E a gente não tinha condições de sair dali. E não tinha condições reais, porque é tudo muito É caro. bem caro lá. O quarto era muito Não claustrofóbico. que eu tenha ido, mas é que eu já tentei. Não tinha um frigobar, tinha uma cozinha na recepção, mas era de verdade, num subsolo, assim, ó. Olha, eu fiquei muito assustado, mas muito assustado. Eu acho que a maioria das viagens que eu fiz teve perrengue. Porém, as fotos, o O feed, feed de milhões. feed de Copenhague, a sereia lá no lago, eu as cores. O olho, No fundinho do olho da Uzu, Só. você vê. Socorro. socorro. Só a base da Primark pra aguentar as olheiras, porque eu não dormi muito mal, dormi muito mal. Era Tu é uma quente. pessoa que tu precisa dormir, né? Preciso dormir. Senão tu fica. Se tu não dormir bem, tu fica realmente. Abalado, né? Esse Fisicamente abalado. eu vejo quando tu não. Quando Eu do aguento, malzinho, assim, né? 4 horinhas, às vezes eu não durmo, né? A nota 6 de felicidade. Nota 6 de felicidade. E eu fico
plena, eu fico mal-humorada, assim, mas eu fico. Às vezes eu durmo 7 não, horas da manhã, eu acordo às preciso 10. realmente dormir 7 horas, 7, 8 horas. E o problema é que eu tenho um sono muito pesado. E não significa que eu estou dormindo bem. Significa que eu tenho só um sono pesado. Eu durmo muito rápido, mas não significa que a qualidade do sono é ótima. Porque eu durmo com a mão tensa, eu ponho a mão no rosto, Maxilar travado, maxilar travado, língua no céu da boca. língua no céu da boca, essas coisas. E enquanto eu estava Hoje em eu tô bem Copenhague. ilustrativa. E interruptiva também, né? Ai, gente, que isso? O quanto eu tava em Copenhague, tu tava. Meu Deus, né? Viagens de milhões. Em Nice. Nice, eu queria muito ir pra Nice. Eu sempre quis ir muito. Desde quando eu pisei o pé aqui, eu não sei por quê. E Acho que é aí. porque é Costa Azul sul da França. E aí eu falei, nossa, Eu não dá. sei por que eu quis ir pra Nice. Tu Dá. dizia, Não, né? mas tinha sei. tantos outros lugares que tu poderias ir perto, Cannes, assim, né? Mônaco, Provence, Sanremo. Tinha. Mas por que lá? E aí fui, enfim. Fui, vi que era perto, achei um lugarzinho legal O também. Booking. As fotos do Booking. Não era um calabouço, mas era o terceiro andar e a gente, pela primeira vez, viajou com mala grande. E cachorro. E cachorro sempre ele ia, né, conosco. E aí, conversa vai, conversa vem, vamos, chegamos lá. Foi de carro? Sim, 3 horas e meia daqui. A gente alugou um carro, porque na época eu tinha um Ah, carro meio. Que eu ainda tenho ele. nota Meio. 6. Não, ali é nota 3. Nota 3. Ele realmente não ia chegar nesse. E fomos, né, curtir essa aventura em família, verão. Que maravilha, foi ano passado. Ai, me lembrei muito do Gente, vai fazer um Instagram. Vai fazer ano. um Instagram daquela menina. Olá, bom dia, mais um dia. Maravilhosa. Muito maravilhosa. E aí fomos, né? Aí, que gostou, só chegamos no pôr do sol. Só que a gente viu que o lugar onde a gente alugou era na frente da praia. Que Na chique. frente da praia, assim, uma quadra, né? Era perto do aeroporto. Uhum. E aquela coisa toda, assim. Eu não sei se eu vou conseguir contar essa história. Por que não? Chegamos em casa correndo, né? Aquela coisa de organizar tudo, subir todos aqueles andares e Não descer tinha todos aqueles. elevador? Não tinha elevador. Olha a furada, hein? E como eu caí aqui na Itália, eu tenho um probleminha no joelho que de subir e descer a escada é um pouco difícil ainda pra mim. Ah, pô, mas uma dica boa de colocar filtro de elevador, né? Não é? Eu nunca coloquei também. Eu também não. É a segunda que eu fico assim, né? Uma eu Sem saí elevador? correndo em Paris, né? Emily em Paris. E Tá, aí, vamos falar enfim, do Nice. chegamos em Nice, aquele pôr do sol. Falei, nossa, vamos ver o pôr do sol ali, que o avião vai descer, vai ficar a coisa mais linda. Vamos sentar nós 4 ali. Era uma orla bem bonita e tal. Vamos sentar lá. Tava rolando um futevôlei na praia, um funk brasileiro. Olha, Botafogo. E eu falei, gente, que loucura. Mas é que a gente, É gostoso, a né? gente até curte assim, sabe? Eu não importa, pode ser Michel Teló, Gustavo Lima. Ai, não, Michel Teló eu já não aguento mais. Porque Ah, como eu mas frequento festa de criança, sempre toca Ah, tá, Michel eu não- Teló e as pessoas querem que eu dance. Credo, não acredito. Credo, gente, parem de convidar as pessoas pra dançar em festa. Eu adoro. Sério? Só que não, né? Sim, sério. Puta que Vem pariu. dançar comigo. Ah, meu Deus me Deus, livre. não. Só nota 6. Mas enfim, chegamos na praia e a praia craudiada de gente, assim, né? E tinha só um espacinho para aquela família ali, aqueles 4 pessoinhas e aquele cachorro. Eu falei, olha lá, tá perfeito, tem pedrinha para sentar e tal. Fomos, estávamos muito despreparados. Gente, um cheiro de cocô. Um cheiro de cocô humano que tava enterradinho naquela areia. Ai, que nojo. É sério, assim, ó. Eu lembro, eu falei, que isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso, não é a Anice que me prometeram. Não era, né? Não, foi horrível. Foi uma péssima primeira impressão. 10 minutos que a gente tava Tu ali. não acha que essa primeira impressão foi porque a localização só que vocês escolheram, aquele metro quadrado, era ruim? Ou tu acha que todo o cenário... Não, valeu muito a pena depois.
que a gente realmente foi para Saint-Tropez, a gente foi para outras prainhas em Aham. volta e foi muito Não, legal. mas tu acha que aquele lugar, aquela região, tu não recomendaria? Ou foi só o fato de ter Acho que foi um evento só, esse né? Eu não acredito que tenha um cocô todo dia ali. cocô humano em todo uma mina? Que Eu não acredito horror. que seja, porque, sério, a gente ficou assim, ah, sabe quando ninguém se Chegou falava? toda empolgada, com certeza, porque o Eu caminho é cheguei bonito, super, né? é muito bonito, assim, eu cheguei Cara, muito, 3 horas e meia é muito é rápido, muito né? perto. E assim, a estrada é muito gostosa de fazer. E o pedágio, quanto é? Eu acho que o pedágio, Ai, desculpa. Eu acho que o pedágio eu vou chutar uns 35 euros. Eu não É lembro, o tá? mesmo pra ir pra Milão, pra tu ver, que merda. É o mesmo pra ir pro sul. Aham. Pro sul, eu acho que eu paguei um Uhum. pouco mais. Eu paguei pra ir pra Suíça a vinheta de 20 euros. Eu achei muito E barato, aquele assim. selo do seguro? Não, a vinheta é aquele selinho e ele vale por um ano. Então, Tá, mas aí tu paga, por exemplo, pedágio até a Suíça, e aí na Suíça tu paga o. na Suíça não tem pedágio. Sim, porque eles são perfeitos, Não, mas aí pra tu tens que entrar, pagar essa vinheta, esse essa bilhetinho, segurança, assim, esse é. seguro. Esse é o todo o pedágio deles, e aí tu paga 20 euros. Então, se tu viajou 1º de janeiro e tu vai lá de novo 3 de março, sei lá, Eles são setembro. muito maravilhosos, Então, né? São caros, né? eu não tive acesso, pô. Eu Porque não nessa consumi na viagem Suíça. eu conheci o Lidl. Ah, o Lido é muito bom, mas eu Muito para caro também. Genebra eu não. Sim. Muito Eu caro. lembro que quando eu fui de Flixbus, tá uma promoção de 12, 14, alguma coisa desse tipo, e tinha baldeação do Flixbus, Ah, que delícia. que Quantas era horas? prato, nem vou querer contar, que era prato, Verona, Genebra. E Genebra, o ônibus te deixava muito bem localizado no centro. Fui, então, uma noite, uma pernoite eu já comi no ônibus, que eu falei, economizei. Olha, eu Economizei. economizando aqui. Cheguei, fiz check-in e dormi, porque eu tava muito cansado. Já perdeu um Perdi dia. a tarde inteira de turismo. É, achei lindo, lindo, Ai, maravilhoso. A ai. cor da água, do lago. Achei Genebra, porque tu não foi pra Genebra, tu foi pra Não, Zurique. eu fui. E fui pra uma. Só fui pra Zurique, praticamente. Uhum. Eu fiquei numa cidade extrema com a. Porque, na verdade, essa minha viagem foi muito parecida com essa tua da Dinamarca. Foi eu 10 horas da manhã em casa, era um feriado no Brasil. Eu não estava mais trabalhando no Nada Brasil. compara com as tuas decisões de viajar. E aí eu disse: arruma todo mundo aí a mochila que a gente vai pra Suíça. Então eu prenotei Tua disposição pra um viagem booking foi impressionante. numa pousada que era divisa com a Itália e a Suíça. Porque daí eu fui até lá, eram 3 horas. Eu não queria, já que eu já tava decidindo ali, 10 horas da Não tem manhã. nada a ver com São Moritz, não, né? Não. E aí depois eu fui Onde é essa divisa? Varese. Sondrio? Ah, pro Lago de Como. Isso, eu fui pra Varese. Ah, A Varese eu adorei. Varese é Itália. lindo, muito bonito. E aí depois eu queria atravessar pra eu ir ver o lago. Eu vi o lago longe, mas eu vi. Então eu digo que eu não fui pra Suíça, assim, Tu mas foi pra Zurique, pô? Como tu não foi pra Suíça? Não, voltinha, assim, Ada. ó. Aí já Eu é uma coisa. Não é não. que na Daniela que vê uma placa e fala que passou no lugar. Eu acho que se tu foi no lugar, passou um dia, tu conheceu Zurique, gente. Mas para ir para Budapeste também tem essa vinheta, assim, esse bilhetinho que tu coloca. E eu acho isso muito interessante, porque tu paga uma vez e tu pode voltar quantas vezes tu quiser durante o ano, que tu não precisa comprar de novo. É tipo um seguro anual. Como se fosse uma taxa de IPVA anual. É para tu Pra tu entrar. poder circular no país. Legal isso também. A Itália, óbvio que não tem. Não, a Itália é pedágio, mas ainda acho o sistema da Itália de pedágio muito melhor do que o do Brasil. Do Brasil tu para. Tu Total. para. A Na Itália. Itália, tu entra, pega um bilhete e tu só paga quando tu sai na estação que tu quer sair. Então, por exemplo, de São Paulo a Florianópolis, tu entra na rodovia em São Paulo e tu sai da rodovia em Florianópolis. Aí cada cidade tem a sua praça de pedágio e aí quando tu sai tu paga o E tu total. paga pelo trecho Ele faz o equivalente, cálculo. exatamente. É fantástico. É, É como se tu não precisasse sem parar. Budapeste não é só a vinheta mesmo, mas eu acho que quando tu entra na Eslovênia, não é nem na Hungria, é na Eslovênia mesmo que tu compra e porque é muito pertinho ali, Tá, né? mas
Da Suíça, tu organizou no mesmo dia. Da Aí Suíça. vocês foram até Varese, dormiram em Varese ou não? Dormi em Varese, nesse lugar. Foi passar o dia em Zurique. Fui passar o dia. Fui até a Suíça depois. Passei o dia. Não, eu fui direto pra Suíça, uma cidade vizinha. Tá. Dormi lá. Que essa casa era uma casa de brasileiros. Caraca. Quando eu não sabia, né? Quando eu entrei, eu falei, nossa, é diferente. Eu falei, que familiar. Tinha umas coisas, assim, uns acessórios de cozinha. Um brigadeiro. 2 brigadeiros na geladeira. Tinha uns acessórios de cozinha diferentes, assim. Uma panela de pudim. Eu não sei te dizer. E aí, te Caraca. juro, tô falando, as minhas filhas falaram isso. E a casa, formiga da brasileira. eu muito manezinha, procurando o aquecedor, porque é frio, né? E era do lado de uma montanha que eles esquiam. Então, eu procurando o aquecedor, onde tá. E ele era todo no chão. Aham. Eu falei, merda, o meu cachorro... Era só no chão. Todo mundo dormia no arrastava. chão. É muito gostoso quando tu vê uma estrutura reformada, né? Que Sim, é uma raridade, era uma né? estrutura muito limpa. Quer dizer, uma raridade pro nosso bolso, que a gente aluga os booking da vida muito perrengue, porque se vai alugar no hotel ou num booking de um certo nível, óbvio que tem já uma estrutura reformada, até porque tem classe energética, tem tudo Sim, que tem conta. todo um Eu não, um dificilmente tenho acesso, muito difícil. Não, hotel não. Eu tive o acesso ao hotel em Paris, que foi um Ibis, que é muito diferente do Brasil, que foi um bom hotel. Muito bom o Ibis de Paris, também tive acesso ao Ibis de Paris. Muito bom. Eu tive só um perrengue, que era Réveillon, e eu fui acordada às 7 horas da manhã com alarme de Não foi incêndio. só esse perrengue, tu teve um perrengue de descer. Ele desceu... Primeiro teve o perrengue de escolher dia 31 de dezembro pra viajar, que aí tu foi uma Eu queria passar bela... o teu aniversário contigo. Ah... Oh, que fofinha! Nunca mais vai fazer. Nunca mais vai estar presente. Oh. Bom, enfim. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Pode ser verdade. Sim, é verdade. E qual era o meu aniversário? Ah, deixa eu pensar. Ok. Enfim. E aí fomos até a Suíça, até esse... Era o aniversário que eu passei em massa. Que aniversário de massa? Não, foi o aniversário que a gente comeu na Loredana. Que é o mesmo que à noite eu fazer em massa. Ah, eu não fui, né? Não foi, Só uma verdade. senhora. Não, foi. Não, a Bia tava aqui e aí eu fiquei com a Bia. Ah, Lembra? eu tive um bloqueio psicológico desse dia, mas tudo bem. Mas enfim, e valeu muito a pena, assim, só que eu aconselho as pessoas a irem com dinheiro. Ah, um pequeno detalhe. Um pouquinho, não, assim, um pouquinho mais, assim, ó. Se tu projetou isso, dobra O que ou eu achei triplica. absurdo é o McDonald's custar a mesma coisa que o Five Guys em Genebra. Five Guys é uma rede de hambúrguer americana muito conhecida, de extrema qualidade. Um fast food de qualidade americano, que é uma coisa rara. E o preço é absurdamente caro para eu que sou pobre. Então, assim, eu lembro que eu paguei, sei lá, 28 euros no lanche. E o McDonald's era tipo 24 euros, 25 euros. Eu falei, não vou deixar 3 euros. O que é Isso 3 são 3 euros para quem tá pagando É que 5 de 28 euros pra na 24 água. são É? 4 euros. Não, tudo bem, é matemático, mas assim, para mim, é que eu vou diminuindo. Pra 3,99. 3,99 para, né? Mas eu falei, cara, não, pera aí, eu vou comer no Five Guys. Aí quando eu passei no supermercado para levar as coisas pro hotel, eu percebi que a água também custava caro no supermercado. O croissant do supermercado Carrefour também custava caro. Então foi uma sequência. E aí eu não entendia, porque quando as pessoas, os italianos que eu conheço que moram em Genebra, falam, não, a gente vai fazer compra na França de trem e volta, e eles fazem fiscalização de quantidade de coisa que tu tá levando, que tu não pode entrar na Suíça com tens uma cota de coisa para comprar, justamente para tu não poder, né, trabalhar na Suíça e gastar na França, enfim. E ridículo isso, né? Ridículo, é porque a Suíça não faz parte de nada, né? Aham. É um país em cima do muro, em cima da União Europeia. Não, é ridículo. Eles são ridículos. Eles são ridículos. São, Não vão pra Suíça. Não, gente, eu fiquei apavorada com os carros na Suíça, assim. Eles são muito ricos, gente. São muito ricos. Aham. Eu fiquei chocada, Eles são assim, ó. muito O ricos. meu cachorro era feio. E o teu cachorro era de raça, né? Olha só. Uma raça.
Não, e o meu cachorro era feio. Eu estava comendo um sanduíche na rua. Tu te E as sentiu pessoas, mendiga, as pessoas olhavam assim pra Cara, mim eu me com umas senti roupas muito assim. mendigo também. E eu falei, Tá? caraca! Por que a gente sente mendigo? É muito difícil. A humilhação vem muito, né, ali. Porque realmente é um lugar de gente muito rica. É muito, é É muito surreal, fora assim. pra mim, sinceramente. Sim. Apesar de que, por exemplo, a classe operária eu me identifiquei, porque daí eu falei, essa galera já me entende Já aqui. é o PF que eu. Então eu perguntei pra eles aonde tinha. Eles me indicaram um restaurante de frango assado, por exemplo. O pessoal que Ah, trabalhava no hotel, que era um restaurante que custava, tipo, por pessoa 25 euros, francos suíços. meu Deus. E tudo bem, porque era pra comer frango assado e batata frita. Mas a gente era 25 euros, né? Não é pra não comer McDonald's, então assim, É, porque não dá, né, que é McDonald's? 1 euro a menos que 29 euros. As contas que eu não sei fazer. As Mas. contas que eu me consolo. E aí eu voltei de Flixbus e falei, nunca mais farei a viagem do Gente. Flixbus. Foi bem cansativo o Flixbus. Aliás, Flixbus dá uma surra na gente. É, eu fiz uma vez só contigo e com a Bia, mas eu acho que isso fica para um episódio Sim. muito Um episódio só de a Bia. só Viagem da da Bia. Bia. Aham. É, porque foi uma viagem muito engraçada, assim. Sim. A Bia tem muita particularidade. A Bia, muita para quem não particularidade. sabe, é a nossa avó. Ela tem pérola, é um meme ambulante, há muita. Ela é. Ela entrega muito. Ela entrega. Entrega muito. Mas tu foi pra Paris, dessa de Budapeste, fala de Budapeste. Fala de Budapeste, fala. Fala da que a Xuxa me amou. Não, porque é Fala de que tu tem Budapeste. tanto perrengue. Tu tem muito mais perrengue de Eu viagem que tenho eu. todas as viagens, eu tenho um perrenguinho. Vamos tentar entender por quê? Ai, que nuvenzinha mal Olha a assombrada. nota 6 que a gente tem da felicidade. Não, mas Budapeste, eu aluguei um carro. não foi assim, acordei e falei, vou pra Budapeste. Não, foi uma coisa programada, Páscoa. E eu liguei pra ele e falei, como todas as viagens, eu falei, Queres? queres? E ele, dentro dele, falou, não. E eu falei, tem Cara, certeza? eu te juro. Tu já viu as fotos Eu, de te- Budapeste? eu Tu amo. leu? É um lugar que eu nunca fui e eu amo. É muito bonito. Amo, quero muito conhecer. Mas eu vou te ser bem sincero, quando tu me falou na minha cabeça a paz veio e falou assim: não. E aí, eu te convidei, porque eu tenho esse método, né? Eu convido uma vez, aí eu falo, pra dar uma sentida na pessoa. Aí depois que eu vejo que vai se concretizando mesmo. Vai, guri! Ah, vamos, vai ser legal. Vai ser legal. 8 horas de carro, a gente fez São Paulo, Floripa, e tu, não, Gabi, não. Enfim, Era Páscoa? era Páscoa. Saímos daqui, alugamos um carro, pegamos o carro em Pisa. Falei, vamos alugar um carro. Qual o nome da companhia? Vamos falar o nome da companhia. Agora eu não O lembro. trauma bloqueou. Na verdade, a gente alugou pelo Brasil, Rental Pelo Cars. Rental Cars Brasil. E aqui era qual? Eu não lembro. Enfim, e em Pisa, quem quiser depois, escreve no comentário Aliás, que eu não quem quiser indico. alugar carro em Pisa, meu amigo tá trabalhando numa agência nova muito boa. Nossa, eu acho que isso ajuda muito, de Temos verdade agora. indicações. Porque tem uma pessoa que ajuda depois dessa É, história. porque, na verdade, quando tu tá no perrengue ali, que tu vê que tu tem que ligar pro Brasil, numa central de 0800, que o teu telefone não faz, porque isso é uma coisa que as pessoas precisam saber. Os nossos telefones aqui não fazem ligação para 0800 no Brasil. É, Os nossos telefones fazem ligação para 4004, 3003, Ligação 011, fixa. 025 fixo, normal. Celular também faz se tu tiver um plano que englobe, eu nunca tenho esse plano, porque eu sou também pobre. não. E eu falei 2 vezes hoje que eu sou pobre. Ai, como é pobre. Era teu maior medo. Meu maior medo não era ser pobre. Meu maior medo era ser rico E e fica depois pobre. ficar pobre. Porque quando tu já é pobre, Ué, o que tu muda, já né? é cara, eu já sou pobre. Agora, tu ser rico, porque tu sai lá da pobreza e fala, nossa, eu sou rico. Agora eu sou rico, Aí tu né? virar pobre de novo. E aí, enfim, alugamos esse carro, chegando lá nessa Que carro que locadora. era? Qual a montadora? Não, a gente chegou inicialmente e alugou um Renegade. Eu falei, ok, era o que eu podia. E aí eu falei, quanto é para fazer o upgrade? Quando eu estava no balcão da locação. E aí a moça disse, que eu não lembro. Eu falei, 4 ah, euros. 4 euros.
Por que não? Por que não? Ela falou, você quer o seguro completo? Eu falei, Com 4 euros? certeza. Quero sim. Porque vocês precisam entender que quando a gente sai da Itália para a Hungria, não são todas as locadoras que dão assistência para o veículo. Então você tem que fazer com uma locadora específica de carro. Então você tem que perguntar, eu vou para a Hungria, você... E tem que fazer bem claro essa E pergunta. tem que fazer bem claro, você tem cobertura? Tenho, porque não vai ter cobertura, como eu não tive. Mas Se os você- carros têm um bloqueio. Tem como se fosse um bloqueador. Exato. Se tu ultrapassa o perímetro que eles não estão acordados, ele bloqueia. Enfim. Ah, vai ser um Volvo. Eu falei, Gosto. ô louco, meu, Sueco, vamos. né? Sueco. Volvo, né? Carrão, não vai dar problema. Entrei no carro, 700 quilômetros rodados. Zero bala. Cheiro de zero mesmo, assim, ó. Eu falei, meu Deus, a viagem foi Tapete. um tapete, assim, ó. Saiu da Tipo Serra Toscana. do Cafezal. Saiu da Toscana. Sai da Toscana. Funcionou ali. Deu certo, deu muito Test certo. drive, né? Muito bom, assim. Chegamos em Budapeste lá pelas 8 horas da noite. Viagem tranquila, gostosa. Fizemos tudo certo. Eu em casa vendo filme só acompanhava assim. Chegamos em tal lugar, deu, nossa, que tudo. Bonita a cidade chegando à noite, assim. Aham. Bem bonita. E aí, beleza. Ai, nossa, aquela empolgação. No dia seguinte, vamos fazer, desbravar essa cidade. Fomos, fizemos tudo que a gente queria. Rarararará. Então a gente meio que tinha aqui um roteirinho, assim. No dia seguinte a gente vai fazer tal. E aí, a gente estava viajando com um amigo nosso, que o avô dele era húngaro. Faleceu, era húngaro. Uhum. Então ele disse: o meu avô morava a 1 hora daqui de Budapeste. Uhum. Vamos lá? E eu falei: por que não? 4 euros. 4 euros. Pegamos a estrada e fomos. E aí, esse meu amigo disse: quer dirigir um pouquinho? Gente, a receita, né? E eu falei: quero. Quero. Claro Quero que sim. quero. Dirigi, estrada, um tapete, nanana, de repente o carro começou a blá, 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 fazer uns barulhos assim e afogar. Meu Deus. Só que ele não afogou assim na cidade, não sei o que, era uma região, como que se fala? Campanha Rural. Um perímetro longe, assim. suburbana. Uma coisa mais rural, assim. Aham. E fomos indo e nada, aí desliga o carro, vem isso, aquilo, outro, e, enfim. Isso era 1h30 da tarde, quando esse carro parou de funcionar. Eu estava numa estrada onde eu via os Bambis passar. A gente parou assim no meio de um mato, de um recuo, e a gente via os cervos assim passar atrás da gente. E os cervos são muito perigosos E para são quê? enormes, né? Que eles destroem o carro, né? Sim. Inclusive um Volvo frágil daquele ali. E eu assim, achei o seguro perigoso. tinha desastres de animais selvagens. A gente fez todo completo. Ótimo. Mas não que, né? Não, que gostaríamos que passasse um... Começamos a 1h30 da tarde, ligar ali pra assistência. Ah, não é com a gente, é com a da locadora. Pô, caramba, eu não lembro o nome da locadora. E aí, vai, vem, como é, não sei o quê. Não, espera uma hora. Aham. Deu 8h30 da noite. Meu Deus. A gente na estrada, e assim, tava esperando que fosse uma coisa rápida. Sorte que tinha um restaurante que a gente conseguiu chegar. Da 1 hora da tarde às 8 da noite. Da 1h30 da tarde às 8h30 da noite. Meu Deus, né? E assim, sem água. Não era pra estar calor, fez 28 graus aquele dia. Meu O sol Deus. Um pra cada. tava em cima da Criança gente. no carro. Criança, os ovos de Páscoa, porque... O dog tava? Não, ele não foi. Eu tava com dog. Tu ficou com o cachorro. Ah, melhor coisa. E aí, enfim. Que bom, né? Aham, porque o que aconteceu? Pra concluir a história, esse guincho, ele apareceu pra gente quando a gente saiu. Então, eles ligaram pra gente e falaram, eu estou aqui. Eu falei, porque o próprio assistência mandou a gente embora. Como que a gente ia embora? Você não tinha um táxi. E nós éramos em 5. Meu Deus. Então, eu tinha que ter um táxi pra 7 pessoas. E o cara falava com a gente meio que em russo, húngaro. E a gente... Tu não falas húngaro? Então fala. É uma das línguas mais difíceis de aprender. Muito difícil. Aham. Realmente não dá pra entender nada, não dá pra assimilar nada. Eles têm assim. 300 consoantes e 2 vogais.
E aí a gente pegou e voltou pra casa, porque o pessoal do restaurante, a gente voltou no restaurante no final do dia, Aham. lembrou da gente, falou, nossa, vocês ainda estão aqui Ainda que. vocês ainda estão 8 horas nessa pequena 100 metros. E aí eles nos deram a água, chamaram um taxista que era amigo deles. Uma pessoa só do restaurante falava inglês. Meu Deus, que sorte, hein? Aham, foi. Ah, não, qualquer coisa era um Tem tradutor ali, mas né? celular sem Mas bateria, porque começa a dar e aí problema, começou, né? deixaram a gente estacionar o carro no restaurante e eles falaram que enquanto eles estivessem lá, eles iam orientar o cara do guincho. E como que tu caminhou com o carro que não tava funcionando até o restaurante? Não, era muito perto, assim, sabe? Mas o carro. Ah, o carro vai Ele foi engasgando. no. Balanço. Ele não passava de 20, ele realmente parecia estar bloqueado. Aham. Voltamos para casa no dia seguinte, já foi Caraca. aquele perrengue que queriam pegar a chave, que não queriam. E como que eu vou voltar para Itália? Como que vai ser isso? Porque eu não tenho um carro aqui. Vocês podem me dar um E outro? tu Não. chegou de carro, né? Não, Que não pode. absurdo, né? Tá, mas vocês podem comprar minha passagem para eu voltar? Não. Então eu tive que comprar uma passagem assim, ó, meia-noite, para eu ir viajar às 5 horas da manhã, Meu Deus. para eu poder voltar para cá, porque tinha toda uma vida, não tinha mais hotel lá, não tinha mais Isso foi nada. nesse ano ou ano passado? Foi ano Isso foi ano passado, né? passado. Jesus Cristo. Foi um perrengue, assim, foi Foi estressante. bem perrengue. Eu tô pensando que poderia dar muito errado isso aí. Foi bem. Se eu tivesse ido com o cachorro, eu não ia poder voltar de Vocês avião. poderiam ter um acidente de carro E a gente ficava com na muito medo, porque autoestrada. como ele não pegava velocidade, a gente ligou pro Scaletta, né? E foi tentando direcionar até o restaurante. Aham. E a gente pensou, nossa, será que foi a gasolina que a gente colocou? Sim. Porque daí a gente Nossa. começou a ficar preocupado. Enfim, não reembolsaram a gente, não fizeram nada. A gente vai entrar com uma ação futura, né? Ainda não entramos com uma ação Porra. com eles. Tem tempo pra entrar, não? Sim, parece que são 2 anos. E aí, enfim, eles ainda escreveram um e-mail dizendo que não cobraram a gasolina cheia da gente. Ah, que Meu cortesia. Deus! Nossa, gente, muito Mas eu não obrigado. conseguia chegar. Não, queria agradecer, né? Obrigado, filhas da puta. Gente, eu tenho que lembrar o nome dessa. Tem, né? Como que é o nome? Tenho. Era de Pisa, enfim. Noleggiare.it. Não Não. é Noleggiare, porque eu tive Não, que no ver. Brasil é o Rental Cars. Não, mas que Rental Cars é a fez plataforma. Localto. Localto. São Localto, péssimos, galera. péssimos. Não Tipo, faz. pra isso. Eles tentaram dar suporte, mas ficou naquele empurra-empurra. E, gente é Não dá, brasileiro, a não, gente isso sabe o não que é o empurra-empurra suporte, em qualquer gente. língua. Isso não é suporte. Eu acho que quando tu tá. Primeiro que tu tá viajando, tu contrata um serviço, tu pede upgrade, tu pede isso, pede aquilo. Tu pelo menos espera que, caso tu tenha alguma coisa, a assistência tu vai ter. Que te fale, olha, infelizmente tu tá numa região remota, vai demorar, tanto tempo a média é essa, mas vai chegar. Então tu já sabe psicologicamente, te programa com bateria do celular, com um restaurante que tem perto, com alguma coisa assim. O Então, restaurante é uma delícia, eu quero voltar. o restaurante falou que era bom, né? Que Era tinha um de muito purê de bom. batata, né? Uma Tinha um coisa purê assim. de batata sensacional. Nunca fui pra Hungria. Assim, ano passado eu fiz 9 países aqui. Ai, que pobre. Pobrinho. Lembrando que ele é pobre, 4 Lembrando anos. que eu sou pobre. 4 euros custou. Não, foram viagens. Não, é porque realmente é barato Foram viajar aqui. viagens baratas, foram viagens em companhia. E foram viagens que todas eu trabalhei pra pagar. Então, assim, Né? não sou herdeiro. No feed não parece, No né? feed Que não trabalha. parece que alguém tá pagando pra mim, mas são todas eu pagado com muito suor, lágrimas e desespero. Mas eu nunca fui, por exemplo, pra Alemanha, não fui pra Ai, Eslovênia, quero ir muito. não fui pra Polônia, Eu fui pra Eslovênia. não fui pra Islândia, mas fui almoçar na Suécia, fui almoçar em Malmo, de Copenhague, de Copenhague fui pra Malmo almoçar, voltei. Mas não foi perrengue. Não, não foi glamour, minha filha. Foi realmente um trem de 4 euros. Tudo pra mim é 4 euros, eu acho. Não, o trem era muito barato, é muito perto, é 40 minutos de trem. É muito difícil ler em dinamarquês, Aham. porque é uma língua muito diferente, então tu não sabe o que é chegada, o que é saída. Por ser uma estação de trem, tem sempre o inglês Um que dá desenho uma ali que dá pra ajudada. entender. Então, e como o trem para Malmo faziam paradas, ele ia até uma cidade X, mas ele parava em Malmo. Aí eu falei pra minha amiga, Dani, vamos almoçar em Malmo, a gente já tá aqui. Ah, o que que são? A gente economizou no hotel, a gente foi E dormir no calabouço. muito gostoso, porque a comida foi boa. Malmo é uma delicinha, porque é uma cidade pequena. É onde tem a Volvo, na Suécia.
A gente conheceu um casal, né? A gente conheceu um casal de brasileiros. Que veio pra cá, pra Itália, com Cinque 4 Terre. euros. Não, foi 4 euros. Eles moram na Suécia, não eram 4 euros. Eram 8. Eram 18. Muito. Eles tinham condições econômicas, porque eles não têm vida em Malmo. Eles reclamaram o tempo inteiro na água da vida da Suécia. Da vida social. Da vida social. Falaram muito dos benefícios do governo para férias, esportes invernais e tudo mais. Mas eles também estavam muito reclamando, assim, para quem estava no Cinque Terre. Eles falaram uma coisa que me chamou muita atenção, que quando tem uma festa infantil, o pai vem receber a tua criança na porta, porque eles também tinham uma criança mais ou menos da idade das minhas, ou um pouco mais nova, não sei, e ele não deixava nem tu entrar. Ele vinha só a criança. Se o cara combinou contigo 7 horas da noite pra ir jantar na casa dele, e tu não chegou às 7 horas da noite, É mal recebido. ele não te recebe. E aí, por exemplo, a janta é assim, ó, eu te convidei pra jantar né? das 7 às... Não tinha nem Covid lá. Porque Não eles tinha não tinham, Covid, eles não tinham convivência social. O italiano já no segundo dia já colapsou. Cuspiu, abraçou, colapsou. Ele falou das 7 horas da noite. Ai, vem jantar aqui na minha casa das 7 às 9. Às 9 horas não interessa se o papo tá maravilhoso. Ele levanta e vai embora. Eu adorei, sabe, isso aí. Porque eu ultimamente, eu tô bem assim. Eu gosto do horário de chegar, mas eu adoro o horário de sair. Então eu tô com um problema, assim, né? Que as pessoas não vão embora da minha casa. Não vou embora da tua casa? Gente, foi embora da casa dela. Elas chegam pra ir comer um churrasco às 7 horas da noite, elas ficam até 3 horas da manhã. O que eu gosto é que eu tô com isso aí. Eu falo, vambora. A chave, Lu. Meu pai tem essa mania. Não, mas tu fala pros teus convidados... Eu não faço mais nada em casa. Então, eu também fiquei recapitulando. A única pessoa que veio na tua casa agora sou eu. Não, eu fiquei pensando aqui. Eu espero que esse episódio não tenha legendas em italiano. Mas eu fiquei pensando que eu falo, quer um café? Porque é a regra do italiano. Não, amor, eu comprei um cafezal. Tu comprou um cafezal. Mas não, eu tava pensando, eu falo, vambora. E eu falo, gente, obrigado, tá tarde, vou embora. Eu consigo sair de qualquer lugar que eu estou. Não importa, eu saio. Não, tudo bem, até eu. Só ir embora. Eu só viro pro Dani e magicamente a gente se conversa ali. Eu e Giovanni é a sobrancelha. E aí... Mas o problema é quando não vai ter legenda italiana, será? Não, eu não vou. Eu vou fazer uma macumba, não vai ter legenda italiana aqui. Italiano se ferra. Gente, não vou embora da minha casa, não? Assim, amiguinha das minhas filhas, meia-noite. Tu não acha que vocês têm essa... Ai, como são acolhedores. Não! Mas sabe o que eu tô pensando? Só voltando nesse negócio da fechada Suécia, aqui eles colocam as crianças no inverno pra ficar no carrinho na neve. Essa mulher... Fora da escola, do aquecimento, porque é muito tempo com ar do aquecimento. Ela trabalha numa escola, lembra que ela falou? Que foi a maior dificuldade dela no começo, foi ter que colocar os bebês. Gente, tu imagina ver as crianças menos 10 graus embalado. Mas não tinha Covid, né? Tudo ali com a imunidade no talo. Pra eles se acostumarem com ar frio. Pecadinho. A gente acostumou com ar quente, né? E aqui no verão é um bafo, mesmo que a gente tenha acostumado com ar quente. O problema daqui no verão é que não tem a estrutura do Brasil. E o Brasil, no inverno, não tem... Não, gente, tem ar-condicionado em tudo quanto é lugar no Brasil. Tu vai no shopping, tá no talo o ar-condicionado. Sim, mas o de casaquinho. Não, aqui eles não gostam do muito eu preciso falar desse perrengue. Eu fui semana passada no shopping porque eu queria fugir do calor. Eu queria um lugar com ar-condicionado. Só queria um ar-condicionado. Ai, Higienópolis, saudade. Fugi do calor, tá? E aí eu fui e programei um passeio com as minhas filhas e umas colegas delas. Chegando lá, não tinha esse ar-condicionado do talo. Não era no talo. Não tinha no talo. Eu fiquei assim, ó. A primeira coisa que eu cheguei foi tomar um chá gelado. Eu falei... Que é muito horrível, né? Eu entrei numa loja hoje pra comprar uma regata. Te juro, quando eu vi uma janela aberta da loja, eu falei, não pode, não é possível. Ela falou, quer experimentar? Eu falei, eu te processo? Porque eu entro aqui fedendo. Não tô fedendo. Aliás, eu descobri um desodorante muito bom pro verão europeu. Secret. Não. É natural. Natural? É uma pomada tipo hipogloss que tem aqui. Chama Fissan. É uma pomada tipo hipogloss pra neném. E ela é totalmente antitranspirante. Totalmente. Eu tenho alergia. Eu tenho axilas sensíveis. Que delícia. E eu não posso usar... Eu adoro uma química. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro a camada de ozônio em cima de mim.
tem um furo, que eu adoro um spray, uma Ele é química, um responsável. inseticida. E eu tava me fazendo muito mal os desodorantes daqui. Eu tomo no mínimo, um banho por dia, no mínimo, e no verão, geralmente, 2 banhos. Dois, né? Sim. E não dava dando conta. Não é que eu, assim, eu comprava o desodorante sem alumínio, para não fazer mal à pele. Ele tava machucando mesmo as minhas Ah, é verdade, axilas. tu teve Eu tive uma uma alergia reação tipo de alérgica. suor, porque eu tava trocando de. Não que eu comprei na Shein e não lavei a roupa, mas sim, eu achei que foi. Mas depois eu descobri que eu acho que não foi, sabia? Eu acho que foi um tipo de algum desodorante que eu comprei que me fez mal. Que Real. E aí loucura. eu achei essa pomada, que é essa Fissa, é uma pomada pra neném mesmo, Que eles não conhecem. que eles não conhecem, é o que eles usam no neném, eles não usam na axila, é só pra não. Eles não usam, mas ela é muito boa, muito boa. E além que hidrata as axilas. Vitamina B5. Alô, Olha, Pitangui. gente, Vou ó. fazer, vou mostrar, não vou. Eu uso o Rexona e o Secret, Ah, o aquele. aerosol da camada Não, eu não desodorante. uso aerosol, porque queima, né? Eu também sou sensível. Eu sou sensível, cara. Possível, cara. Eu Não, sou mas sensível. esse eu achei muito bom mesmo. E é uma pomada pra assadura de neném, então é uma Ah, coisa vou que provar. não é muito tóxica pro corpo humano. Pra... Será? Não, eu acho que não. Eu acho que não, verdadeiramente eu acho que não. Não, mas aqui na Itália não temos tanto esse problema com os italianos, não. É Não. mais o turista, né? E o imigrante. O curry. Porque o Ai, meu problema é que Deus. eles exalam os temperos. E É, isso é Londres. tem um boato de brasileiros em Londres que falam que os londrinos, o inglês e tal, fala que os brasileiros fedem a alho. Que a gente não pode falar mal dos paquistaneses, Que mentira, gente. É, Será mas, que eu fedo a alho? mas Eu amo um alhinho. eu Eu fedo. fedo. Eu acho que tá errado essa palavra. Tá bem, Será que eu exalo um odor de alho? eu acho, eu não, porque eu reduzi muito, mas O odor ou o alho? o alho, mas o meu amigo falou que, cara, é real isso, porque ele é italiano e falou, é muito bizarro. Vocês não percebem, mas quando vocês comem alho, vocês exalam o cheiro na pele, no suor, não só no bafinho, não é só o bafinho do alho. Eu tô chocada. É real isso, sabia? O alho é um dos alimentos com maior índice de aumento de imunidade. Ele também tem a questão de acelerar a digestão, uma coisa assim. Então, acho que esse fato de acelerar deve dar uma bugada em alguma coisa ali. Que Tô louco. ferrada porque eu faço tudo Eu com alho. adoro alho, né? Então, assim, eu tento. Tô comendo muito menos, mas eu fiquei meio que chocado com isso. Porque de verdade, os paquistaneses e indianos, eles têm uma particularidade com temperos que é uma coisa que me dá uma restrição muito grande. Eu não consigo ver mais nada com curry. É, eu não sou muito fã de curry já. Nossa, E eu acho que, pra mim, quando eu fui pra Londres, eu sentia no transporte público o cheiro de curry, assim, eu ficava. é Realmente foi uma muito. comida E que é eu. algo que exala, não é que a pessoa tá com uma marmita de curry. No começo eu fiquei procurando, assim, as marmitinhas, sabe? Eu falei, nossa, essa pessoa deve trabalhar na Tinha cozinha. um episódio com um cliente nosso que dividiu casa na Irlanda com uma menina indiana e ela curou um peixe embaixo da cama por semanas. Ai, Semanas. gente, não pode. Oh, meu Deus, eu fiquei desconcertada. Curou, Mas colocou sal em cima, a forma, e eles tiveram que fazer uma petição entre os moradores, mandar essa petição para dona do prédio, pra tirar do ela. apartamento, e falar: a gente precisa cancelar o contrato dessa senhora, que ela estava curando. E aí ela falou: isso é intolerância com a minha cultura. A partir do momento que a tua cultura envolve um peixe podre numa casa com 8 pessoas. É, É um pouquinho complicado. Eu não vou fazer um alheiro e deixar odorando na curando casa. Não, ali. eu vou cozinhar o meu alho, eu vou lavar e tchau. Agora, um peixe curando no É, sal grosso, gente, não é dá. desumano, né? Aliás, muito, muito bom para os nossos próximos tópicos a gente falar das histórias que a gente ouviu, de clientes que ouviu, porque por glória divina eu não tive experiências como as que eu ouvi deles, né, de dividir casa e tal. Mas
tem histórias assim de Dublin mesmo. Então, é um lugar que, Deus. infelizmente, eu tenho um preconceito por causa das histórias. É, né? Porque a gente só ouviu eu coisa. falo, Não, a gente ouviu muita coisa legal, mas as histórias foram Mas pesadas. sempre tem uma história Pesada. tensa, assim, sabe? Uma Contra coisa. brasileiro, manifestação, violência. Uma Real. insegurança. Eu adorei, né? Adorei, porque num lugar que tu pode ir numa rua escolher 4 lugares pra comer coxinha. Porque tem mercado tem muita A coisa. gente tem que fazer em casa aqui. Tem que fazer em casa. Ou pegar um carro e dirigir Uma hora. horinha. Que é muito bom, caríssimo Perrengue. também. Mas é longe. É longe. Não dá pra ir todo dia. E os horários às vezes não batem, assim, tipo, quero comer agora. Porque a gente tem É que a horários gente tem que malucos, começar né? a comprar e deixar em É casa. verdade. Alô, caríssimo, patrocina. Então tá, guria, vamos finalizar então. Dá tchau pra galeritas. Tchau, galeres. Tchau, galeres. Foi muito legal. Desliga.